Olá, que bom que você chegou aqui até esse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou a Tayla, para quem não me conhece, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre birras de criança, isso mesmo. Você tem uma criança aí com você que faz birra, que se joga no chão, que dá tapa, que se esperneia, que grita. Fique comigo até o final desse vídeo, então, que você vai aprender um pouco sobre birras, tá, de criança. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, já deixa então o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, compartilha então com mães, com pais, educadores, líderes do Ministério Infantil, compartilha com todo mundo para que essas pessoas então também venham a aprender junto com a gente, tá? Então olha só, vamos falar um pouquinho então sobre birra. O que é a birra? A birra, ela é um sentimento de frustração que a criança está então colocando para fora, tá? Então a birra, ela é um sentimento de frustração. Como assim sentimento de frustração? Você trouxe um não, você trouxe um limite para a vida daquela criança e isso gerou uma frustração dentro dela e então essa criança vai colocar isso para fora através das birras, tá? Então isso é a birra. Só que nós não podemos esquecer que a criança, ela é um ser em desenvolvimento. A criança, ela ainda não tem o cérebro dela totalmente formado e amadurecido como nós adultos, tá? Então, essa criança precisa de ajuda no processo de desenvolvimento dela. E essa ajuda quem traz somos nós, adultos. Nós, os adultos, trazemos, então, essa ajuda para as crianças se desenvolverem, tá? Para elas, então, crescerem, para elas, então, aprenderem. Então, a criança sempre precisa de um adulto que vai ajudar, que vai ensinar, que vai instruir, que vai mostrar o caminho para ela que ela tem que seguir. Só que hoje, nós temos, então, uma certa dificuldade nas crianças com limites, com não. Então, é onde acaba gerando, então, essa frustração. Por quê? Muitos pais, hoje, acabam fazendo aquilo que a criança quer para evitar a birra, para evitar o choro, para evitar a dor de cabeça, o estresse. Faz aquilo que a criança quer. Só que essa criança, então, você não pense que você está ajudando ela. Pelo contrário, você está prejudicando ela porque você não está trazendo limites. Você não está formando uma criança que vai aprender a lidar com frustrações quando ela estiver na adolescência, na juventude. Você, então, não está criando uma criança que vai, então, aprender a respeitar as pessoas, então, no trabalho, ser subordinada. Você não está ajudando. Por quê? Porque você não está colocando limites e tá deixando, então, essa criança fazer do jeito que ela quer. É difícil trazer os limites? É difícil, então, falar não? Só que é necessário, tá? Então, olha só. E aí, o que acontece? Quando uma criança chega pra nós, né, nós que trabalhamos, então, com criança, quando uma criança chega, então, pra mim, e eu falo pra ela o não, eu coloco um limite pra ela, eu ensino algo pra ela que não pode fazer, hoje eu vejo que é muito difícil as crianças aceitar. Por quê? Porque já logo assim de cara a gente vê que não tem os limites estabelecidos em casa. Então quando chega pra gente, a gente acaba então tendo essa dificuldade, a gente sofre, por quê? Porque a criança já veio de casa sem esse limite, sem então, né, essa direção. E aí quando chega pra gente e a gente vai ensinar, a gente então sofre, a criança também, porque não aprende, e aí vira aquele negócio. Por isso que você pai, você mãe que tá aqui me ouvindo, você precisa trazer os limites pro seu filho e pra sua filha. Não pense que se você colocar limites, se você falar não, você tá sendo o pior pai e a pior mãe do mundo. Não, Deus, ele estabeleceu você como pai e mãe dessa criança, como autoridade sobre a vida dela. E quando eu falo sobre autoridade, não tô falando pra você que você vai ser ruim, que você vai punir o seu filho toda hora. Não, estou falando então de uma autoridade que sabe conduzir uma criança para um caminho que vai fazer ela crescer e se desenvolver de uma forma mais saudável, tá? Então, olha só. Então, vamos voltar aqui na birra. Então, quando você fala não para sua criança, você trouxe o limite, gera frustração e vem as birras. O que você vai fazer diante de uma birra? A primeira coisa, você é adulto, você não pode perder a paciência, você precisa manter a calma. Se a criança já tá com as emoções dela bagunçada, se a criança já tá frustrada, você que é pai, você que é mãe, ficar estressado junto com ela, você não vai conseguir ajudar a trazer as emoções da sua criança de volta pro lugar, tá? Então você não vai conseguir fazer isso. Então olha só, você precisa manter a calma, você precisa manter a paciência e então identificar o que é que tá causando a birra nessa criança, tá bom? Segunda coisa que você vai fazer, na verdade você não vai fazer. Você não pode querer corrigir a criança no momento da birra. No momento que ela tá estressada, que ela tá chorando.
essa criança não vai te ouvir, não vai aprender nada. Pelo contrário, ela vai ficar mais estressada ainda, tá bom? Você aí que é adulto, que tá me ouvindo, vamos trazer isso aqui pra nossa vida. Você tem um dia estressante no trabalho, você foi frustrado, aconteceu algo que você não queria. Você chega em casa, quieto, né, tristinho, murcho, e alguém te pergunta o que aconteceu. Você fala, não quero falar sobre isso agora não, tô estressado, me deixa quieto. Você dá até uma patada na pessoa. Você não quer ninguém falando na sua cabeça, né? Você já passou por uma frustração. É isso que acontece com a criança na hora da birra, tá? Então não adianta você ficar falando que ela não vai entender. O que você precisa fazer então? Então, primeira coisa, tenha paciência. Segunda coisa, não fique falando, corrigindo. Na hora da birra com a sua criança não vai aprender nada. E essa birra então só vai aumentar e vai demorar mais tempo ainda para ser controlado. O que você precisa fazer? É acolher a sua criança. Como que eu vou acolher essa criança se ela tá me batendo, tá me chutando, tá gritando comigo? Primeira coisa, abaixa a altura da sua criança. Olha nos olhos dela. Mantenha contato visual com ela. Segure na mão. Quando você faz isso, você está mostrando para sua criança que você se importa com o que ela está sentindo, tá? E ela vai ver isso em você. O contato visual cria essa conexão com a criança na sua vida. E aí você segura na mão dela e você vai conseguir manter então uma conexão maior e essa criança ela já vai começar a te ouvir, tá? Então esse é o momento então que você vai começar a trazer as emoções dela de volta ali pro lugar, tá bom? Então olha só. Você ajuda essa criança aí a trazer as emoções dela de volta, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente aqui falar. Se você sabe o que causa birra na vida da sua criança, tente evitar, prevenir essa birra. Por exemplo, tá quase acabando aquele desenho que o seu filho, a sua filha gosta. Aí você fala assim, ó, vamos escovar os dentes, vamos comer, vamos tomar banho, vamos jantar, né? E tá quase terminando o desenho. Aí você tira a criança, óbvio que vai gerar uma birra. Então o que você tem que fazer? Evitar, né? Não tira ela naquela hora. Reorganiza a sua rotina, dê a janta depois, faz uma rotina nova para que você então não precise passar por essa birra. A minha criança não gosta de lavar o cabelo. Tem criança que não gosta de lavar o cabelo, né? Chora quando vai lavar o cabelo. Tem criança que não gosta de tomar banho, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes. Usa, então, um pouco da ludicidade, né? O lúdico. Por exemplo, filho, filha, vamos tomar banho? Eu quero ver, vamos tomar banho, vamos levar esse brinquedo aqui que você mais gosta. Vamos ver quem chegar primeiro no banheiro? Eu vou correndo, vou chegar primeiro, vou na frente. Você vai, então, brincando, interagindo com a sua criança, tá? Agora, se você pega a sua criança, vai, vamos tomar banho, já falei, vem aqui, anda logo. Aí pega a criança, tira a roupa com tudo, joga pra cima, joga pro lado, joga pro outro, vai pro banheiro. A criança vai chorar. Então traz um pouco dessa ludicidade, do brincar, do interagir, para fazer desses momentos que a criança não gosta, né, algo então diferente para a vida dela, algo que ela vai lembrar no outro dia, vai falar, nossa, ontem foi tão legal na hora do banho que eu vou hoje sem fazer birra. Então você vai ajustando conforme a sua rotina, conforme a sua criança tá bom? E aí você vai ajudando ela e as birras então vão sendo evitadas, né? Eu não quero então escovar meus dentes. Você não quer escovar os seus dentes? Se eu fosse você, escovava. Tem um bichinho aí dentro da sua boca, quer ver? Vamos lá, abre a boca aí. Olha aqui o tamanho desse jacaré que tem na sua boca. E aí você vai então mostrando para essa criança, sabe, a brincadeira, o lúdico, a diversidade que existe então aí no brincar. E você vai ajudando ela, tá? Então olha só, não confunda então você então brincar, né? Como de repente, eu vou estar sendo liberal demais, eu vou estar corrigindo. Não. Às vezes a gente precisa disso, então, para conseguir, sabe, fazer a criança se sentir bem, tá bom? Então, faz isso dessa forma que vai te ajudar. Então, olha só. Outra coisa que nós precisamos entender. As birras, elas sempre vão existir. Nós adultos, muitas vezes, fazemos birra, sabia? Por exemplo, quando você briga com seu esposo, com a sua esposa, você fica bicudo, você fica algumas horas sem conversar, semanas talvez, tem pessoas que ficam semanas sem conversar, aí bate uma porta, bate outra coisa, joga a louça na pia, isso são o quê? Birras da vida adulta, tá? Só que a gente precisa aprender a controlar e a gente aprende a lidar com isso, não é verdade? Então a criança também, ela vai aprender a lidar com essa situação, tá bom? Só que o que me chama mais atenção nisso tudo é que muitos pais e muitas pessoas, depois que essa fase então de estresse passa, da birra, não corrigem então a criança.
E é por isso, então, que as birras, elas continuam, tá? Depois, então, que você manteve a paciência, que você, então, não corrigiu, ficou falando na cabeça da sua criança na hora que ela tá nervosa, você acolheu ela, você olhou nos olhos, você, então, reformulou a sua rotina com a sua criança para evitar as birras. Você precisa, depois de tudo isso, você precisa corrigir a criança. Como assim corrigir? Depois que passou aquele momento de estresse, você vai chamar a criança e você vai conversar com ela sobre o que aconteceu. Olha, por que você fez aquilo? Por que você bateu? Por que então que você mostrou a língua, né? Isso não é legal. E você vai ensinar a sua criança, o seu filho, a sua filha, que aquilo não é legal. Por exemplo, quando você tem um problema com um adulto, você tem um problema, você não conversa para resolver? Pelo menos é o que todo mundo faz, é o que eu faço. A gente conversa, tem maturidade para resolver os problemas, né? Coloca os pontos, o que é, o que não é, e acerta. Então você precisa ensinar a criança também. Só que muitas vezes hoje o maior problema e a nossa maior dificuldade é que não tem, então, essa conversa depois que passa, né, aquele momento de estresse. E aí fica tudo na conta da fase. Ah, é normal. Não, é birra, já passa, você vai ver. É só uma fase. Não, você precisa corrigir, você precisa ensinar, tá? Você precisa, então, mostrar pro seu filho e a sua filha aquilo que aconteceu, o que te deixou triste, o que te deixou chateado. Filha, eu sei que aquilo que aconteceu deixou você triste também, só que a gente vai fazer diferente. Você tem que conversar, você tem que ensinar. Você tem que usar, então, a autoridade de pai e mãe que Deus instituiu sobre você para ajudar o seu filho a ser melhor no outro dia. Então, não deixe passar sem que você, então, depois traga a correção, o ensinamento e a instrução. Lembra que a criança é um ser em desenvolvimento e ela precisa de você, adulto, para se desenvolver? Pois bem, você vai ajudar ela a se desenvolver. E é assim, você vai ajudar ela a crescer, ensinando, corrigindo e instruindo, tá bom? Mas não deixe, então, de ensinar e de instruir essa criança depois que isso passa. Essa criança, então, precisa dessa correção, precisa desse ensinamento. E quando eu digo correção, não tô falando pra você pegar a sua criança, pegar o seu filho e bater, botar de castigo, não. Eu tô falando de uma conversa mesmo que você vai ter com ele. Ah, mas meu filho só tem 2 anos. Pois bem, ele já entende. Ele já consegue entender aquilo que você fala pra ele. Nossa, filho, filha, você é tão bonzinho. Você é uma criança tão linda, tão boa. Não faz mais isso, tá? Então você vai conversando, você vai ensinando. Então, mostre pra criança que aquilo que ela fez não é legal, tá bom? Por quê? Porque ela vai começar a entender. A criança, ela vai fazendo conexões, né? Com as coisas que a gente ensina, com as coisas que a gente fala. E ela vai fazendo essas conexões, ela vai entendendo e as birras, então, vão sendo evitadas, tá? Então, não deixe, então, passar essa situação sem que você instrua a sua criança. Você não é um pai ruim, você não é uma mãe ruim quando você ensina. Pelo contrário, você está ajudando seu filho a crescer e crescer de uma forma saudável, tá bom? Por que que os limites, eles são necessários? Porque todos nós temos limite. Quando a gente chega no nosso primeiro trabalho, quando a gente chega, então, sabe, numa primeira situação, primeiro dia na escola, tudo é novo pra nós. E vai ser pro seu filho, vai ser pra sua filha. Só que você aí, você tá preparando ele pra ele, então, chegar nessas fases aí de uma forma saudável, tá bom? Então, você precisa ajudar a sua criança. Então, não pense que você tá sendo ruim, tá? Então, mantenha a sua paciência, não corrija na hora, acolha, evite as birras, tá bom? E depois você corrija. Então, não ouça aquilo que as pessoas ficam dizendo, ai, deixa pra lá, dá logo esse brinquedo pra essa criança calar a boca. Não, você é o pai, você é a mãe, você então precisa instruir essa criança, tá bom? Então, diante daquilo que a gente aprende, diante dos nossos princípios e valores, as crianças precisam ser ensinadas sim, tá? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho aqui sobre a birra. Que você então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e juntos então nós possamos aprender, tá bom? Deus abençoe a sua vida e espero vocês então para o nosso próximo vídeo. Até mais!